E voltamos com o Em Questão de hoje, que debate a disputa eleitoral nas eleições 2010, perspectivas do embate que vai resultar na escolha do eleitor. E aí vamos começar com a questão que eu havia deixado, o peso dos debates, o significado dos debates. Debate pode convencer, mudar o voto, tem uma influência muito direta para o eleitor? Ou não é bem assim como se alardeia? Na minha visão, o debate tem importância quando os candidatos estão muito próximos um ao outro e que tem uma performance, um muito positiva, outro muito negativo. O que é a performance positiva? Domínio de conteúdo, expressão fluente, tranquilidade, harmonia. O que é performance negativa? O candidato fica nervoso, gagueja, passa o lenço para tirar o suor. Essas coisas impressionam. Claro que impressionam o eleitor. Puxa, fulano não estava seguro, estava muito nervoso. Então passa. Nós vimos, por exemplo, o Lula no debate com o Collor, muito nervoso, porque o Collor havia levado naquela oportunidade, né, as pastas, chamadas pastas verdes. Dossiê dele, né? Dossiê. Que poderia mostrar em qualquer momento para amedrontar o Lula. E o Lula ficou muito nervoso com aquele gesto. Então, realmente, até o aparato, vamos dizer, a maneira de se comportar dos candidatos influi. Sem dúvida, na minha visão, influi. Bom, há quem entenda, inclusive, que no debate em que o Alckmin foi muito firme, muito duro com o Lula na eleição passada, que ele teria vitimizado o Lula e que isso reverteu contra ele. Quer dizer, até nisso pode acontecer. Mas, Fátima, o debate, né, está ali o candidato, como ele é, com os recursos que ele dispõe, né, sem a maquiagem e o trato do marketing político. Isso para o eleitor tem significado? Absolutamente. O eleitor vê assim. Aliás, ele sabe menos do treinamento que se faz para os candidatos, que é intensíssimo. Há uma série de controles. Eu vou lembrar a vocês um filme que é o Entre Atos, que é um documentário sobre a campanha do Lula vencedor, do João Salles. Muito bem. Nessa campanha, para o segundo turno, há muitos minutos dedicados ao debate final com o Serra. E o cineasta estava filmando as discussões em grupo que acompanhavam aquele debate da TV Globo. No momento, a pergunta foi sobre saúde. E o Lula se deu ao luxo de dizer, olha, vocês estão cansados de saber meu programa de saúde, eu já falei disso muito, etc. E mudou de assunto para o tema estratégico que ele considerava para aquele debate. Imediatamente, os 4 coordenadores dos grupos em discussão aqui em São Paulo, o filme mostra isso com muita clareza, se reúnem, falam com o estúdio, era a filha do Duda Mendonça que conduzia esse treinamento, e 10 minutos depois o Lula disse, olha, aquela questão que o Serra fez sobre saúde, então vamos responder. Isto mostra quão importante, isso está documentado, isso está registrado no filme Entre Atos do João Salles. Eu acho que isso substitui qualquer discurso que a gente possa vir fazer. Agora, a ausência ao debate. Que peso que tem isso? Desmarcar a presença porque está bem nas pesquisas, que é uma praxe, é uma prática. Já que eu estou bem nas pesquisas, aí o marketing político entende, aquele candidato não deve se expor. Para quê? Vai correr riscos. Isso é contraproducente ou é uma tática sensata? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, é muito antidemocrático, né? Sem dúvida. Agora, não é todo eleitorado que entende dessa maneira. E eu queria colocar uma questão também, Maria Lídia, é a questão de que existe o debate, os programas dos candidatos fazem uma edição do debate, e existe a repercussão do debate na mídia. E a própria troca de informação entre as pessoas, as mulheres que assistiram, os homens que assistiram, os jovens, sobre o debate. Então, o resultado do debate é algo muito complexo para você analisar. E é muito difícil também, do ponto de vista eleitoral, um candidato esmagar, né, o outro. Só o Kennedy contra o Nixon. Mas o Kennedy contra o Nixon aconteceu um negócio interessante, porque na pesquisa entre quem viu o debate pela TV, o Kennedy ganhou. E na pesquisa, quem ouviu pelo rádio, quem ganhou foi o Nixon, que tinha argumentos melhores.
Então, acho que fugir do debate pode ter alguma lógica do ponto de vista de marketing. Quer dizer, se um candidato disparar e ele correr muito risco no debate, um risco muito maior do que o benefício que ele poderia ter, é racional do ponto de vista de marketing. Agora, do ponto de vista de respeito ao eleitorado e da democracia, é um fracasso. Mas aí não é isso que está em questão, né? O que está em questão é a escolha do eleitor. Resta saber como o eleitor vai entender a cadeira vazia. Eu volto à minha primeira colocação nesse debate. Não ir a debate é coisa do século passado. Ou seja, as eleições contemporâneas, esta eleição, sobretudo, vai exigir que os candidatos vão a debate. Eles vão perceber isso logo, logo, logo. Agora principalmente porque, neste momento, as campanhas eleitorais estão sendo monitoradas e serão mais ainda pelas redes sociais. Olha, nós temos isso, vamos falar da internet bem rapidamente. A internet vai ter uma função dá para falarmos sobre o peso que pode ter a internet já está nessa tendo, eleição? Mariane. Eu frequento lá as redes sociais e vejo como há uma participação, há um engajamento das alas, entendeu? Querendo saber coisas, uma ala acusando a outra ala. Sem dúvida que nesta campanha as redes sociais terão um papel muito mais importante. Mas que segmento que é a internet, né? O próprio presidente Lula fala que não existe mais formador de opinião, que o eleitor já está direto aí tirando as conclusões dele. Que segmento é esse sensível a essa agilidade, penetração e força da internet? A internet não chega apenas àqueles que detêm computador ou têm acesso a eles diários. Há 90 mil lan houses nesse país. E há aquilo que o Torquato falou de um engajamento de rede, que é quase uma coisa de turma, de identificação. E digo mais, provavelmente a mídia impressa e a televisão vão mostrar uma campanha mais complexa do que o eleitor vai saber, ou vai conseguir, ou vai discernir. Ele vai precisar, sim, de referências em quem eles confiam. Milhões. E essas redes sociais são muito interessantes porque as pessoas individualmente passam a produzir conteúdo. As pessoas, ou seja, vão pensar, vão postar, elaborar. Postar vídeos, vão discutir. E são 50 milhões aproximadamente nas redes sociais hoje no Brasil. Mas olha, é interessantíssimo. Eu me dei conta que Obama ia ganhar a eleição quando as redes sociais colocaram aquele discurso dele dublado por esse grupo. É a democracia Black Eyed Peas, que está na Copa do Mundo. Esse grupo fez uma musicalização do nós podemos, nós queremos. As redes sociais, Maria Lídia, trazem para a campanha democracia participativa, de engajamento, de liberdade. Particularmente em alguns setores, o setor jovem realmente que era um setor realmente marginalizado, está participando ativamente nesta campanha. Senhores, termina o nosso tempo, encerramos aqui Em Questão de hoje, que fez um balanço dessa fase inicial da campanha, das eleições 2010 e uma análise sobre as expectativas do eleitor para a escolha do futuro presidente que vai governar o Brasil na chamada era pós-Lula. Eu agradeço muito a todos pelo empenho nessa reflexão e também a você que nos acompanhou. Em Questão estará de volta no próximo domingo, logo após Mesa Redonda. Uma boa noite e até amanhã, às 7 da noite, no Jornal da Gazeta. Até lá.